Olá, estamos ao vivo com mais um Miscelânea. E hoje, com novidade, o nosso programa está sendo exibido também pela internet, no nosso canal do YouTube. Muito legal, né? Cada vez mais pessoas tendo acesso ao nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre comportamento organizacional. Kaique, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que está o seu relacionamento com a empresa? Olha, Fabi, eu espero que seja tudo bem, viu? E no quadro Tira Dúvidas, vamos falar sobre os avanços nos estudos científicos de medicamentos e cosméticos. O Miscelânea está no ar. Cada empresa tem uma cultura e estrutura organizacional, que é baseada nas atitudes, crenças, valores e objetivos de cada organização. Qual que é o seu papel nesse contexto? Nós recebemos aqui o professor José Tadeu, que é coordenador do curso de especialização em Psicologia Organizacional. Seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor. E olha, para começar nosso papo, gostaria que o senhor nos explicasse o conceito de organização, comportamento organizacional. Sim, é interessante a gente pensar nesse conceito de comportamento organizacional porque ele envolve, na verdade, pessoas, estrutura da empresa e os equipamentos dessa empresa. E principalmente a forma, a maneira como eu me relaciono com todos esses elementos ao mesmo tempo, né? Então a gente pode estudar o comportamento organizacional considerando só o sujeito, né? Motivação, liderança, vontade de crescer, carreira e assim por diante, e a gente pode estudar também os processos dentro dessa organização, né? Então ele é bastante amplo e uma das que eu penso que seja interessante da gente discutir aqui, seja o papel do psicólogo nesse processo, né? Como que ele pode desenvolver uma estratégia nessa organização para que facilite tanto a vida do trabalhador quanto a vida do empresário, da organização, né? É o psicólogo que geralmente coordena esse trabalho dentro de uma empresa, professor? Não necessariamente o psicólogo, mas ele é uma figura ativa nesse processo, né? Até mesmo pela formação que ele tem, ele tem condições de fazer uma leitura, né, de uma leitura bastante apurada em termos de percepção das pessoas, em termos de necessidade das pessoas, de motivação das pessoas e até mesmo outras estratégias, né, como por exemplo o poder, né, influência, os conflitos na organização de trabalho, né, as condições desse ambiente que pode proporcionar uma melhor produtividade, né, e também uma melhor satisfação para o próprio empregado, né? E falamos de psicólogo, mas o curso de pós-graduação ele pode ser feito por profissionais de outras áreas também. Como eles conseguem atingir os objetivos dentro de uma empresa, assim como um psicólogo? Veja, um curso de pós-graduação em psicologia organizacional, ele tenta oferecer para essa pessoa a condição necessária para essa análise, né? Então, se a gente pensar num curso de graduação, a gente tem uma série de disciplinas, né? E essas disciplinas, elas ajudam a entender, por exemplo, a administração, né? A entender, por exemplo, as relações humanas, né? A comunicação e assim por diante. A gente pode até exagerar, vamos para um curso de exatas, né? Vamos pensar um curso que, em tese, a gente só vê número, que não é bem assim, né? Mas o que acontece? Eu preciso lidar com pessoas. Sim. Tá certo? E hoje a gente sabe também que uma das grandes tendências é a carreira do profissional, ela ter pelo menos duas frentes, uma administrativa e uma técnica, né? Então o que acontece? Se eu tenho condições de entender o comportamento organizacional, se eu tenho elementos da psicologia que me ajudam a entender o funcionamento de uma organização, eu posso pensar na minha carreira, eu posso pensar no meu papel como gestor, né? Então a gente acaba abrindo esse curso para várias possibilidades e várias formações. Agora, né? Professor, não são todas as empresas que têm esse tipo de trabalho, né? Que benefícios que uma empresa tem quando ela faz um trabalho de comunicação, de comportamento organizacional com os funcionários? O que ela agrega ali no trabalho? Essa leitura do comportamento organizacional, ela pode proporcionar maior satisfação para os empregados, né? E empregados satisfeitos, funcionários satisfeitos. Produzem muito mais, né? A lógica é essa. E além de produzir melhor e mais, né? A gente também tem uma preocupação muito grande com a saúde mental dessa pessoa, né? A gente sabe, né? A gente vive isso o dia inteiro. Quanto de pressão a gente sofre, né? Se a gente conseguir
encontrar alguma possibilidade de enfrentar essas situações e que você consiga reduzir esse estresse, é melhor. E a empresa ela pode oferecer essas condições, né, através de políticas de recursos humanos. Então é muito interessante a gente pensar que o profissional que atua nesse ambiente, ele tem uma responsabilidade de favorecer a saúde desse empregado e também favorecer a possibilidade de um ganho para essa organização em termos financeiros mesmo, né? Bem aquilo que você falou. O empregado que de alguma forma ele está satisfeito com o ambiente que ele vive, ele tende a produzir mais, ele tende a se comprometer mais com a organização, ele tende a se dedicar mais ao trabalho, né? Então tem uma série de benefícios aí que a gente pode considerar como extremamente vantajosos esse trabalho do comportamento. A empresa precisa reconhecer isso, né? A importância de um profissional para lidar com pessoas que muitas vezes é defasado hoje em dia dentro de empresas, principalmente pequenas empresas que não veem a necessidade de ter alguém. E o que a gente observa é que muitas vezes também o funcionário ele não sabe muito o que está acontecendo na empresa, ele não sabe das ações, às vezes ele não sabe definir nem qual é o objetivo da empresa, a proposta da empresa, né? Isso é muito ruim, Sim, né? A gente percebe uma coisa muito interessante. No papel, em tese, eu tenho uma missão maravilhosa, eu tenho valores maravilhosos, mas na prática isso não acontece, né? E por quê? Porque muitas vezes não tem o próprio comprometimento do gestor em passar essa política para os empregados. Então o empregado ele é visto muitas vezes como um recurso. Então o que significa esse recurso, né? Significa, deixa eu explorar o máximo possível o resultado dessa pessoa, né? E daí não pensa muito na importância de informar qual é o objetivo dessa organização, qual é a meta, para que ela existe, né? Claro que a gente sabe que é para ganhar dinheiro, obviamente, né? Não tem como ser diferente. Mas, além, em segundo plano, a gente tem uma série de sonhos e realizações das pessoas e da própria organização. E a comunicação interna, né, que trabalha com tudo isso, para disseminar os valores, aplicá-los realmente, para que os funcionários sejam também uma extensão, uma imagem da empresa. E daí justamente entra nessa questão de política, né? Vamos pensar em endomarketing, né? Vamos pensar o tanto que o empregado ele se sente participante do processo quando ele sabe o que vai acontecer. Ele consegue estabelecer uma finalidade para o trabalho dele, né? E isso é um processo de comunicação interna, onde você consegue divulgar os valores da organização e atrelar, né, com a necessidade desses empregados. Ele precisa vestir a camisa, né? Precisa, né? Ele precisa vestir essa camisa, mas ele precisa ter consciência daquilo que ele faz, em primeiro lugar. Né? Professor, o senhor pode dar algum exemplo para a gente prático de uma ação que pode ser desenvolvida para se obter esse tipo de resultado aí com os funcionários? Veja, é muito comum, né, a gente utilizar diagnósticos organizacionais. E dentro desses diagnósticos, uma técnica bastante utilizada é a mensuração de clima organizacional. Né? O que a gente percebe com o clima organizacional? A gente busca entender qual é a vontade, qual é a impressão que esse empregado tem em relação à empresa. E isso passa pela motivação, pela liderança, pela relação com chefia, né? Pela relação com os colegas, pelo equipamento que ele tem disponível, né? Tudo isso interfere no trabalho dele. E quando a gente consegue mensurar essa percepção, a gente consegue também traçar estratégias para diminuir essa insatisfação do empregado e aumentar condições saudáveis de trabalho para ele, né? Então vamos imaginar, se eu tenho uma liderança, né, uma chefia bastante centralizadora, né, alguma coisa nesse sentido, nada impede que a gestão de recursos humanos encaminhe essa pessoa primeiro para uma conversa e depois para um treinamento. Olha, vamos pensar os nossos relacionamentos com as pessoas, né? Vamos deixar de pensar o nosso relacionamento com o empregado, né, e pensar no relacionamento com a pessoa. Né? Aquela pessoa que é igual a mim, que está ali, tem as mesmas necessidades, vontades, desejos, porém, só porque ele está num cargo hierárquico menor, ele se transforma em um recurso, né? E isso a gente não pode deixar acontecer em hipótese alguma. Professor, o papo está muito legal, mas nosso tempo está acabando. E eu queria saber se o senhor não tem algum contato para deixar para quem se interessa por essas áreas. Sim. O contato é interessante.
A gente falar que a Univap, ela oferece esse curso de psicologia organizacional aberto e dirigido para profissionais que atuam e têm interesse na busca de conhecer as organizações, né? Então podem ser psicólogos, administradores, né, engenheiros, né, uma série de profissionais que necessitam de um processo de gestão. E as informações a gente consegue pegar justamente na Secretaria da Pós-Grau. Tá né? certo. Ok? Professor, muito obrigada Eu que agradeço. Pela sua participação aqui. E fica então essa dica para você, né, que está em busca aí de uma nova atuação profissional. Não saia daí, porque daqui a pouco o Miscelânea está de volta. O Miscelânea integra diversas faculdades aqui da Univap. Uma delas é de design de moda. Vamos ver então o que a aluna Juliana Ferreira preparou para a gente. Olá, meu nome é João Lucas, sou estudante do 6º período de moda da Univap e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre furta-cor. A furta-cor pode ser encontrada em vários tipos de materiais e tecidos. Em geral, você vai encontrar o furta-cor em materiais sintéticos ou chamados polímeros, que seria a poliamida ou o poliéster. Porém, hoje em dia existem fibras naturais compostas de fio fantasias que também dão a mesma proporção e o aspecto da furta-cor, mesmo sendo em tecidos naturais. Conforme você movimenta o tecido ou o material, a cor ela começa a furtar as suas tonalidades. Isso explica também pelo mesmo processo que acontece quando ocorre o deslocamento de uma gota, de uma nuvem, e o raio solar incide nessa gota, causando então o arco-íris. Esse é o mesmo processo que você vê direto na capa do Pink Floyd, que seria um prisma com a incidência de uma luz e assim saindo do outro lado um arco-íris. Então a tendência do furta-cor nada mais é o processo da incidência de luz dentro de um prisma. Chegou a melhor hora, que é explicar a forma correta de se utilizar uma furta-cor. Digamos que você precise de um look noturno e você precisa usar uma roupa toda preta. Então vamos apostar em alguns acessórios como sapatos, bolsas, pulseiras, colares e até mesmo os brincos com tipos de pedrarias que tem esse efeito de furta-cor. Isso vai ficar legal, vai deixar o seu tom escuro um pouco mais suave e um pouco mais alegre. Se caso você precise de um look diurno, aposte bastante no jeans com alguns acessórios também como sapatos ou até camisetas ou blusas feitos de algodão fino ou de tecidos finos que tem esse efeito de furta-cor. Geralmente você vai encontrar a furta-cor também com bases diferentes, como o prata, o preto, o verde e até mesmo o bronze. Então é legal só você saber utilizar essas cores conforme o período do seu dia. Se for um período noturno, como eu falei para vocês, aposte num fundo mais escuro, como o preto ou o verde. Se caso você precise usar um look diurno, aposte com os fundos prata ou até mesmo bronze, pois assim faz referência à estação ou até mesmo período que você está usando essa roupa. Espero que essa dica sobre furta-cor tenha dado uma grande diferença dentro do seu armário. Muito obrigado e até o próximo Dicas de Moda. Legal, João, muito obrigada. Com os avanços tecnológicos na área da saúde e estética, a procura por novos tratamentos e produtos cresceram bastante nos últimos anos. Hoje, no Tira Dúvidas, falaremos sobre a evolução nos estudos de medicamentos e cosméticos. Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, professor, a indústria farmacêutica sempre está em pauta na imprensa, né? Seja pela descoberta de novos medicamentos e também pela irregularidade de outros. Nós estamos passando por uma transformação? Olha, Fabi, como eu já falei no outro programa anteriormente, que já é a segunda vez que eu venho aqui para falar de medicamento, né? Que é sempre um assunto polêmico. É verdade, nós falamos bastante sobre a automedicação. E a automedicação é um problema sério. E os medicamentos, de um modo geral, a população ela sempre vê o medicamento como um gênero de consumo.
não vê o medicamento como uma utilização no tratamento terapêutico. Então a indústria farmacêutica, ela procura sempre regularizar o uso dos medicamentos para garantir uma segurança no tratamento, porque medicamento não é bala, né? Não é bombom, é um gênero para tratamento. Sim. É digamos aí, 80% do tratamento médico, ele é farmacoterapêutico. Então ele depende do medicamento. Para o paciente, quando ele é submetido ao tratamento, ele tem que aderir ao tratamento farmacológico. Então, para isso, a indústria, ela regulariza o uso do medicamento através da Anvisa. Então, a Anvisa, ela tem um papel importante social para regularizar, regulamentar o uso do medicamento frente à população, garantindo o quê? Segurança e eficácia. Falando dos estudos, da pesquisa ao lançamento de um medicamento, há um processo rigoroso. Isso. Quais são as Longo, etapas? né? É bem longo. Na realidade, são 4 fases. Para você ter uma ideia, em torno de 5.000 moléculas que submetem ao estudo, somente 2 chegam no mercado. Então, nós temos desde a fase 1, que é a primeira vez que o medicamento ele é avaliado em voluntários humanos, não são pacientes ainda doentes. Então, nessa fase 1, a gente vai avaliar a segurança do medicamento contra efeitos tóxicos. Na fase 2, aí ele passa, digamos que a fase 2 é uma fase 1 um pouquinho mais elaborada em relação a estudos tóxicos. Na fase 3, ele vai pela primeira vez no paciente. Na fase 4, quando ele está na etapa final do lançamento no mercado. Quanto tempo demora esse processo? Olha, demora, Fabiana, em média de 10 a 15 anos, depende de produto para produto. Coisa. E, É bastante ainda tempo. assim, os medicamentos são lançados e acontece da Anvisa depois suspender, retirar do mercado. Por quê, professor? Olha, são vários os fatores. Então a gente pode ver fatores que desde a mudança do fornecedor, porque a empresa tem que notificar quando ela muda o fornecedor da matéria-prima, não é nem do ativo do medicamento, é a matéria-prima que é um conjunto de elementos que compõem aquela apresentação farmacêutica. Quando a empresa muda e não informa a Anvisa, o medicamento é retirado do mercado, por uma questão de segurança. Porque o medicamento, na etapa de produção dele, ele passa por um controle de qualidade. E esse controle de qualidade, ele é rigoroso e tem que ser informado para a Anvisa qualquer modificação ou alteração no fornecedor. A gente falou sobre os longos prazos, né, para o medicamento ser lançado. Com esse avanço que vem tendo desses estudos, esse tempo ele vem diminuindo, ele vem ficando cada vez mais? Cada vez vem diminuindo mais, principalmente porque hoje em dia tem muito, por incrível que pareça, tem muito uso da informática. Então tem até softwares novos aí que faz remodelamento de novas moléculas. Então isso vai reduzindo digamos aí, o tempo de lançamento do medicamento. Por outro lado também, nós acumulamos aí décadas de pesquisas. Então isso também contribui, né? Acaba contribuindo, a biologia molecular, biotecnologia, então tudo isso contribui para reduzir esse tempo aí que o medicamento chega no mercado. Professor, recentemente as pílulas anticoncepcionais ficaram muito em evidência por conta de uma paciente aí que desenvolveu a trombose pelo uso do anticoncepcional, e aí se discute o uso, devo usar, não devo usar. Esse tipo de medicamento precisa passar por uma transformação? É o que eu sempre falei, isso? como o primeiro programa que a gente teve aqui, que falou também, né, eu sempre venho falar de medicamento aqui, né. O ponto é o seguinte, nunca deve realizar a automedicação. E quando estiver fazendo uso de um medicamento, sempre o acompanhamento médico. Então, na realidade, o contraceptivo oral, ele atua nessa parte hormonal, e quando a pessoa tem uma predisposição a doenças cardiovasculares, acaba ocorrendo esse efeito adverso. Em pacientes que já têm um histórico de predisposição familiar. Então, isso depende muito do acompanhamento médico. Por isso que eu sempre falo, tomou o medicamento, sempre com indicação médica e com acompanhamento do clínico. Por isso garante um tratamento seguro e eficaz. Então não é necessário fazer nenhuma mudança na fórmula dos medicamentos, é a questão mesmo de a questão do acompanhamento médico. O paciente com o clínico, ele vai avaliar o histórico familiar,
ele vai detectar que aquele paciente já tem um histórico que requer um cuidado maior e um acompanhamento mais de perto. Sim, sim. Certo? Olha, professor, o pessoal de casa também tem dúvidas sobre os medicamentos. Vamos ver a primeira dúvida. O tabu das drogas impede a realização de pesquisas para fins medicinais? Seu uso para fins medicinais. Olha, quando fala em tabu das drogas, aí depende de quais drogas, né? Então, na realidade, a gente tem muito tabu aí que envolve em relação ao uso de medicamentos, né? Mas, de uma maneira geral, todo medicamento ele tem que passar por um estudo aí para comprovar a eficácia e a segurança, né? Independente de qualquer polêmica aí. Tem mais uma pergunta, professor. As receitas caseiras de cosméticos representam alguma ameaça à indústria cosmética? As receitas caseiras. Na internet, Na hoje tem muitas dicas, né, professor? Muita coisa feita em casa. Não tem gente digo que uma ameaça comercializa propriamente para a indústria, né? A gente tem que sempre levar em conta que a grande ameaça aí é o próprio usuário. Então, quem está fazendo o uso de uma receita caseira, essa receita caseira, quais digamos aí, os efeitos adversos que ela pode promover? Tanto benéfico quanto adverso, entendeu? Então, mesmo se for alguma mistura ali natural que funcione, que seja eficaz, talvez a indústria de cosmético pode perder um pouquinho aí. Olha, eu não digo que vá perder, porque o medicamento cosmético, hoje em dia, ele tem uma tecnologia, viu, Fabiana, tão bem elaborada, que o produto caseiro, ele não vai ser tão eficaz quanto o produto que a indústria elabora com produtos de uma tecnologia avançada. Sim. Então, por conta, a minha grande preocupação é em relação aos efeitos adversos. É verdade. O que aquele produto pode acarretar mais de malefícios do que propriamente benefícios? Porque o produto da indústria, o produto elaborado pela indústria, ele passa por testes de qualidade, de eficácia e de segurança. É sempre bom lembrar que o que é bom para um não pode não ser bom para o outro. É Né? sempre bom lembrar isso aí. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui para o nosso intervalo e já a gente volta com Miscelânea. Aqui no Miscelânea participam os estudantes dos cursos de moda e também de gastronomia. Com vocês, o Receitas do Chefe. Oi, meu nome é Fernando, sou aluno da Gastronomia Univap. Hoje vamos aprender a fazer aperitivo de berinjela. Ingredientes para o aperitivo de berinjela: 2 berinjelas médias cozidas por 5 minutos, 2 colheres de chá de óleo, 1 cebola picada, 3 dentes de alho picado, 1 caixinha de extrato de tomate, 3 colheres de chá de queijo ralado, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Começamos com a berinjela cozida, agora vamos amassar. Agora vamos para o fogão. Bom, primeiramente vamos colocar o óleo e aquecer a cebola e o alho. Vamos esperar um tempinho para colocar a berinjela. Quando a cebola ficar meio transparente, vamos colocar a berinjela. Agora vamos esperar um pouco para a berinjela soltar um pouco da água, para formar um caldo. Bom, agora vamos colocar o extrato de tomate. E mexer um pouco. Agora vamos colocar um pouquinho de água, porque o extrato de tomate é um pouquinho forte. Na hora que você estiver mexendo, toma cuidado com o canto da panela. Ele sempre queima e dá um sabor mais forte ao seu aperitivo. Agora vamos colocar o queijo. Ele vai ficar numa textura quando o queijo derrete. E você continua mexendo. Se possível, colocar um pouco de água tal para evitar que queime. Para finalizar, vamos colocar o sal e a pimenta do reino, só para dar um saborzinho.
Após o preparo, deixe esfriar por uns 3 minutos. Depois sirva com pão ou torrada. Bom, essa foi a receita de hoje, então bom apetite! Muito obrigada. E lembrando a você que está aí em casa que todas as receitas que nós exibimos aqui no programa, elas são disponibilizadas no nosso canal no YouTube também. Bom, vamos então retomar a nossa entrevista aqui com o professor Wellington. Professor, queria falar sobre uma questão um pouco polêmica, que é o uso dos animais, né, como testes ali para desenvolvimento de medicamentos e cosméticos. Inclusive, algumas pessoas se recusam a usar produtos aí de marcas que fazem esses testes. Por que os animais ainda são usados, professor? Olha, os animais, basicamente, como você bem colocou, é um assunto muito polêmico, né? O uso de animais aí para teste de novos produtos, tanto na parte cosmecêutica quanto na indústria farmacêutica. É o que a gente chama de estudos pré-clínicos. Então, na realidade, esses animais são utilizados para avaliar, digamos aí, a parte tóxica do produto. Mas hoje em dia a gente tem essa questão dos animais, do uso, é legalizado pelo CONSEA, que tem um conselho brasileiro aí que regulamenta as pesquisas em animais. Então trabalha da seguinte forma: racionalizar o uso, respeito aos animais e com isso minimizar o número de animais para estudos pré-clínicos, né? Mas, de uma maneira geral, os animais são utilizados porque a avaliação de um produto ela tem que ser avaliada no organismo como um todo. Então, não dá para você utilizar somente cultura de células. Você tem que utilizar o animal porque aí você vê a ação do produto sistemicamente. Então, basicamente é isso. Mas eu volto a repetir aqui, mesmo se tratando de um produto, digamos aí, de um assunto muito polêmico, o uso dos animais ele é regulamentado por uma lei federal. E todo instituto de pesquisa tem que adotar as medidas, as normas que essa lei determina. Certo. Ok, professor, temos mais dúvidas que o pessoal de casa mandou para a gente. Vamos conferir uma. Qual que é a diferença entre o medicamento para versão genérica? De marca para o medicamento genérico. O medicamento genérico também é outra polêmica, né? Tem gente que fala assim, não vou tomar medicamento se não for de marca. Inclusive tem médicos, né, professor? Inclusive tem médicos que... Eu já escutei de médico, compra de marca. Compra de marca. Na realidade, o medicamento genérico, ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de marca, com uma vantagem: ele garante por um preço menor uma qualidade e uma eficácia do produto. Ou seja, o medicamento genérico, ele passa por estudos que comprovam a eficácia, garantindo a qualidade desse medicamento. Certo. E o processo da fabricação desse medicamento é que diminuem os custos? Na realidade, o medicamento genérico, como ele não investiu em pesquisa e desenvolvimento, ele não está sob um domínio patentário. Então, com isso, esse medicamento, ele tem um custo menor em relação à produção. O custo mais alto é de quem patenteou mesmo, né? O custo mais alto é de quem investiu anos em pesquisa e desenvolvimento, que leva aquelas fases lá que eu falei que leva de 10 a 15 anos, né? Então, esse medicamento genérico, ele é um medicamento com qualidade, com um preço acessível para a população mais carente, tá certo? Que isso é importante. Nós temos mais uma pergunta. Olá, boa tarde, pessoal do Miscelânea. Eu gostaria de saber se os remédios para emagrecer realmente fazem mal para a saúde e para o corpo. Vamos lá, então, Vamos lá? professor. Medicamento para emagrecimento é outra polêmica também. Na realidade, o medicamento que controla aí o peso, né, a questão do sobrepeso, ele é um medicamento que acaba atuando no sistema nervoso central. Então, muitas vezes, ele atua tanto no central quanto também na parte cardíaca. Então, esses medicamentos para emagrecimento, ele tem uma gama de efeitos adversos que pode levar o paciente a um risco, principalmente para a parte cardiovascular e a parte relacionada com o central também, além de causar independência química. Então, a polêmica do medicamento
para o emagrecimento vai de encontro à gama de efeitos adversos que eles apresentam, que são de alto risco. Ainda sobre o medicamento para emagrecer, a sibutramina, por exemplo, ora ela está autorizada, ora proibida. O que acontece? O que acontece é o seguinte. É aquela questão... É a questão primeiro da liminar, que a empresa entra com a liminar, aí ganha a liminar. Segundo, depende muito do fabricante. Às vezes o fabricante ele altera a formulação, não é nem o efeito da sibutramina, ele altera a formulação. Ele muda de fornecedor de matéria-prima. Aí a sibutramina sai do mercado. Novos testes e precisaria informar por que ele fez essa mudança de fornecedor. Ele não modificou a formulação do medicamento. Ele modificou o fornecedor de matéria-prima. E aí o medicamento sai do mercado. Mas a sibutramina é bem polêmico, porque novos estudos também vai confirmando novos efeitos adversos. E aí ela sai do mercado. Depois volta novamente, assim vai ficar. O perigo é que ele é vendido de maneira clandestina, né? Então as pessoas precisam ter essa consciência do que ele pode causar de dano. É o que eu sempre falo. Ainda mais sem o acompanhamento médico, né? Tem que ter o acompanhamento médico. Medicamento não é que nem bala, bombom, que a gente compra e não precisa de ter um acompanhamento supervisionado. Não, o medicamento é para uma finalidade de tratamento terapêutico. Eu não posso ficar me automedicando sem um acompanhamento médico. O risco é maior. Daí está a importância da prescrição médica. Ainda sobre isso, o consumo exagerado de antibióticos, ele pode atrapalhar nas pesquisas para cura de doenças degenerativas, coisas assim? Porque certo. O corpo ele acaba ficando mais imune a muitas coisas. O que acontece é que com o uso do antibiótico, principalmente sem a prescrição médica, o paciente vai tomar o medicamento numa dose maior do que precisa ou num tempo maior do que precisa. Isso acaba gerando, a bactéria, ela acaba gerando um meio de inibir a ação do medicamento. Então a bactéria produz uma série de elementos, de substâncias químicas que reduz a ação do medicamento contra ela mesma. Então, digamos assim que ela bloqueia a ação do medicamento. E isso ocorre quando faz um uso de uma forma indiscriminada, ou por um tempo prolongado, ou com uma dose mais elevada do que a dose que é determinada pelo médico. Por isso que é importante o acompanhamento médico. Legal. Tá certo? Bom, professor, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer aí o alerta que o senhor fez, as informações que o senhor trouxe pra gente aqui novamente. Muito obrigada, viu, Eu que professor? agradeço. É sempre bom falar de medicamento, e principalmente para orientar a população para fazer um uso com menos risco e mais benefício. Legal, obrigado. Professor. Muito obrigado, professor. Obrigado também você aí de casa que mandou os vídeos para a gente aqui com as suas dúvidas e o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Acompanhe-nos nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.